Homer Simpson pode até fazer de trouxa e passar a perna seus amigos, sua família, mas quando ele tenta fazer isso com a justiça dos Estados Unidos, o final não foi tão bom assim, e é o que a gente vai ver quando ele tenta processar o Burns e tudo que aconteceu na audiência. Gente, antes de mais, antes de analisar esse episódio aqui de Os Simpsons, se inscreva no canal e já deixe seu like. Só pra dizer que ele acontece bem no comecinho, na segunda temporada, episódio 10, que se chama Bart é atropelado. Bart é atropelado. Ali no início já tem ele andando de skate pelas ruas quando um carro acerta nele. Sendo uma criança, ali está telada no chão, literalmente quase falecendo, porque a gente vê imagens dele no céu e também no próprio inferno. Eu sou o Bart Simpson e quem é você? Eu sou o diabo. Quem vimos que fez tudo isso foi justamente o Burns, que é chefe do Homer. Não era tão apresentado assim até agora. E a gente vê até o assistente recomendando que dê algum dinheiro pra ele, faça alguma coisa, mas só o que ele quer é mais depressa e sair dali. Acho que o garoto se machucou. Trocado a ele, vamos logo embora. A ambulância chega, estão no hospital, e quando o Bart acorda, ele tem a notícia de que tudo que aconteceu, que só tinha galo na cabeça e o dedinho tava doendo, que não são tão graves assim. Foi só um galo na cabeça e um dedinho quebrado, nada grave. Mas ao meu ver, já de começo, a gente percebe que ele quase foi de arrasta pra cima, como que só aconteceu coisas poucas. E ali no mesmo lugar estava justamente o Lionel, que é um advogado. Ele ali entrega o cartão pra eles, falando que poderiam ganhar rios de dinheiro caso queiram, é só procurar ele. Isso é armação legal contra um miserável que fez isso com seu menino. De começo eles negam, só que tudo muda quando o Homer chega no outro dia ao trabalho e o Burns, ao chamar e dizer que ia entregar uma quantia, porque foi recomendado pelos advogados, se fosse por ele não, de míseros $100. Eu sei que ali acho que deveria ser mais ou menos década de 90, começo de 2000. O preço agora seria muito maior, mas ainda assim é pequeno. E ainda mais quando a gente ouve, ainda mais quando a gente sabe que ele teve despesas com o próprio hospital. Meus advogados me aconselharam a lhe pagar $100,000. É claro. E ao começar a falar isso sobre o próprio chefe, não teve nem o dinheiro, foi chamado de estagista. Você não ganha nada. Eu tenho os melhores advogados de Springfield. Isso foi o suficiente para ir atrás do próprio advogado e perguntar o que poderia ser feito. A gente já vê que ele não cumpre muito, porque já diz de começo: você vai ganhar $1 milhão, é isso, só que 500 mil vai para mim, vai ser perfeito para vocês. Mas antes, tem que fazer umas coisinhas. O que foi feito exatamente? Foram levados para outro médico que tinha lá um consultório que não estava tão limpo assim. Foi recebida a notícia de que ele tinha concussão, traumatismo craniano, coisas muito ruins. E Tá vendo esta mancha escura bem aqui? Uma concussão. o Bart estava muito, mas muito doente, mal. E isso assustou bastante o menino, mesmo ele vendo ali, e a gente também no raio-x não tinha absolutamente nada. Talvez ia falecer, não podia mais jogar futebol. O pai falou que é isso mesmo. A Marge desconfiou bastante, mas seguir em frente. Ali também ensaiando que a própria vítima ia falar. Na hora que perguntasse da dor, tinha que dizer que era muito intensa, não que estava bem. Advogado estava instruindo todas as partes mentirem, que isso não é certo. Como você está, Bart? Bem! Errado! Você está com dor! Que ele vai ser considerado como uma testemunha que tem que dizer a verdade, somente a verdade. Só que aqui no Brasil é diferente, porque estamos aqui em um Código de Processo Civil, porque é uma indenização por acidente de trânsito, atropelamento, que geralmente dá em torno de 15 até 200 mil reais, dependendo da gravidade da situação. O que eu acho que nos Estados Unidos pode ser muito maior, porque tem sim julgamentos com valores muito exorbitantes, que é bem
diferente aqui do nosso país. E na hora botaram a criança para dar o seu depoimento. Como ele é o autor, não precisa dizer a verdade, somente a verdade, e também por ser uma criança menor de idade. Você conhece a diferença entre contar uma mentira e dar a verdade? Quem o representa ali é o seu pai e a sua mãe, e também até o próprio Ministério Público. Aí está correto, porque na nossa lei diz que o autor é o primeiro a ser ouvido. Comenta que estava um dia bonito, andando, quando um carro ficou perseguindo ele para o atropelar. Não conta que estava prestes a ser derrubado pelo carro de luxo da morte. O que ele dá a entender é que o Burns fez isso porque queria, não por algum descuido, alguma negligência, e que ele era um cara mau por natureza. Que sorte de eu não morrer naquele dia. Depois, passaram pro depoimento do próprio réu, em que ele comenta que não foi isso que aconteceu, que acabou atropelando sem querer, chamou a ambulância. Precisamos pedir ajuda e dar assistência ao garotinho. O pessoal ali ao redor ficou bem indignado com ele pela maneira como falou. E foi o que aconteceu. E assim, também numa parte foi citado que o médico, o segundo que diz que ele tinha traumatismo, concussão, coisas assim, que sim foi ouvido como perito, possivelmente, da parte do autor. Não é considerado algo parcial, já que está do lado de uma parte, e deveria sim o próprio juiz ter escalado algum da sua confiança, que seja da própria justiça, para dar o seu lado, seu depoimento. Mas isso não foi feito. Desse jeito que terminou, Burns possivelmente perdendo $1 milhão, porque tudo que ele falou ali, ninguém gostou ou acreditou. Tinha até jurados que iam votar a favor ou não. Código de Processo Civil, isso não existe, é só no Código Penal em casos que tiram a vida. E a audiência foi adiada para o outro dia, que o Homer e a Marge foram chamados do chefe para negociarem alguma coisa, um valor, e o que eles iam receber era $500 mil, o que é metade. A única razão dele me oferecer isso é porque ele sabe que vai perder. Mas não foi aceito pelo Homer. Só que a Marge confessa ali naquela hora, na casa do próprio cara que estava ouvindo eles no buraco de um quadro, o médico era fajuto, não deveria ter tanta ganância assim, só aceitar pelo menos o valor ali que eles pagaram no hospital já seria maravilhoso. E advogados chicaneiros e médicos fajutos? Isso com toda certeza alegrou o chefe, porque ele os expulsou dali, não ia mais pagar os $500 mil, e além do mais, no outro dia, ele obrigou a Marge a ser testemunha. Eu gostaria de chamar a depor a senhora Homer J. Simpson. Não seria dado como importante que ela é mãe da própria parte, que representa também e que não tem obrigação de dizer a verdade, somente a verdade, que só seria dado como uma informante. Tudo que ela dissesse ali não seria essencial para decidir a sentença. Mas no caso aqui do desenho, ela foi ponto decisivo, porque na hora que perguntaram se ela conhecia Tal de Júlio, que era um médico, aquele do hospital ali do começo que só falou que ele tinha um galo e um dedo quebrado, que não era nada grave, ter comentado que era de sua confiança desde sempre, da própria família, e foi assim que que outro médico, ele nem doutor deve ser, falcatrua por tudo ali que ele falou. E ele errou a pronúncia de palavras que é comum habitou. Pensando bem nisso, eu não estou certa, Silene. E assim, já sabemos que a família Simpsons perdeu tudo. É achá-la justa. Eu acho melhor aceitá-la. E capaz ainda deles serem precisados terem levantado a justiça por algo que não era devido. Claro que ter aberto o processo mais pelas quantias do hospital, pelo que teve, isso sim, mas não uma quantia enorme, e ainda fingir que ele estava péssimo. E assim que terminou. Mas é isso que eu tinha que comentar pra vocês. Muito, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos.